Olá, sejam bem-vindos ao VT Business. Eu sou Denival Bittencourt. Nós estamos começando mais um bate-papo hoje. Mas antes, quero convidar você a seguir o canal, ativar o sininho para acompanhar tudo que nós temos de novidade toda semana com alguém, trazendo aí um conteúdo de alto nível, né? Com uma qualidade de informação. E hoje não é diferente. E quero que você também possa observar o seguinte, aqui no VT Business, a nossa conexão é com o VT News, que é o site líder de audiência no estado de Mato Grosso, 1,7 milhões de contato, de visualizações, de acompanhamento. Gente, é fantástico o ecossistema que o VT News nos dá para divulgar esse material, né, e levar para você aonde você estiver no estado de Mato Grosso, no Centro-Oeste, acompanhando o canal. O VT Business está nessa sequência aí também e é muito bom ter a sua audiência nos acompanhando aqui hoje. E eu recebo para o bate-papo de hoje ele que já foi prefeito da cidade de Primaveras do Leste por 2 mandatos. E olha, o cara teve 89% de aprovação na última eleição, então mostra-se a qualidade e principalmente o que nós vamos debater aqui hoje. Nós vamos querer saber da opinião, vamos querer saber da história desse camarada. E é claro, esteve presidente da MM, que é a Associação Mato Grossense do Município, encerrou seu mandato agora recente. Eu falo e recebo aqui Leonardo Bortolin. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo aos estúdios do VT Business. Boa tarde, Denival. Quero poder iniciar cumprimentando você, a todos que nos assistem, falar da alegria de poder compartilhar esse espaço com você e através desse canal aí que já tem sido líder de audiência no nosso estado, levando informação para todos os lugares do Brasil, não só de Mato Grosso. Então, muito obrigado pela acolhida. Excelente. Bom, eu até brinquei com ele agora há pouco, vou falar para vocês que estão aqui. Gente, ele chegou aqui com boa antecedência, mas uma pessoa super acelerada, é uma coisa aqui, outra acolá. Agora eu vou conseguir uma atenção dele aqui para a gente bater um papo. Leonardo, e essa agitação, esse corre-corre todo, muita coisa acontecendo, é normal esse seu dia a dia? Rapaz, você sabe que quando nós iniciamos o primeiro mandato, na verdade a primeira eleição como prefeito, o slogan dela era exatamente Acelera Léo. Eu sempre fui uma pessoa muito acelerada e acredito que a vida pública ela deve ser nessa velocidade, nesse ritmo, até porque a burocracia do serviço público já fazem as coisas serem demoradas. E o cidadão que precisa, ele tem pressa. E cabe a nós, detentores de cargos públicos ou agentes públicos, né, darmos aquilo que se espera, né, a condição daquilo que se demanda da sociedade de maneira muito acelerada. Eu lembro que em algumas oportunidades nós fazíamos reunião de secretário às 5 horas da manhã, porque às 7 horas eu queria que tudo já estivesse rodando, que as coisas já estivessem acontecendo, né? Eu sempre fui muito acelerado no sentido de ser um gestor na rua, né? Então, pautava, planejava na segunda-feira, prospectava o desenvolvimento, porque essa foi a maior digital da nossa contribuição enquanto prefeito, mas eu queria estar na rua, eu queria estar visitando o posto de saúde, garantindo que o remédio chegasse na ponta, que o atendimento acontecesse, que a mãe tivesse a vaga na creche, porque o cidadão que precisa do serviço público, ele tem pressa. E cabe a nós acelerarmos para dar o resultado, né? E foi assim que eu pautei toda a minha vida pública, que começou como assessor, como vereador. Eu lembro que na primeira campanha de vereador, as pessoas falavam, nossa, ele está muito acelerado, né? Ele não vai ter gás para chegar no final, e pelo contrário, aquilo me motivava em cada abraço, em cada acolhida, em cada olhar, ao ponto que o resultado veio, que quando abriu a urna naquela eleição, eu ainda muito novo, e numa eleição incerta, né? Porque muitas pessoas me pré-julgavam pela idade ou pela condição, e eu tive mais de 2.000 votos, né? Então, na verdade, 2.218 votos. E foi assim que depois fui para uma reeleição, tive a alegria de ser o mais votado, depois ir para um cargo de prefeito de Primavera aos 31 anos de idade,
E aí, numa reeleição, alcançar 89% dos votos da população daquela eleição. E não foi diferente depois, quando surgiu o novo desafio de concorrer à EMM, uma eleição que a grande parte das pessoas de Mato Grosso não acreditavam, né? Porque ela era muito incerta. Era uma luta praticamente de Davi contra Golias, e na minha alegria, naquele ritmo acelerado que nos fez percorrer todos os rincões de Mato Grosso, a gente, numa diferença de 10 votos, poder comemorar a eleição da EMM, e aí todos esses programas de interiorização. Então, eu sempre tive essa característica de ser muito acelerado, né? De querer tudo pronto para ontem, de pautar, de discutir, mas sem perder esse ritmo que se fez a principal característica minha. E isso também, às vezes, eu acho que assusta as pessoas, né, Leonardo? Nós somos acostumados com políticos mais senhores, né, de uma certa idade. Aí vem o Leonardo, como você comentou aí, com 30 e poucos anos de idade, ganha para prefeito. Agora, 40, né? Mas já ganhando as eleições para prefeito. Quebra aí, vamos falar assim, todo um paradigma da AMM também, como você comentou, de anos e anos, né? Com um grupo político ali, e isso talvez seja algo que impacta hoje as pessoas, ou isso também é para você um diferencial para mostrar que nós podemos mudar, ou que as coisas podem ser mudadas diante desse cenário de uma política tradicional. Eu acredito na nova política, né? Numa política que seja mais dinâmica, uma política que seja menos discurso e mais entrega, né? E foi assim que eu pautei todos os desafios políticos que eu enfrentei. É assim que eu dinamizo o dia a dia. É uma política de entrega, de estar próximo das pessoas, de não ser blindado por assessoria. Eu lembro que era muito ruim quando eu era assessor de vereador e os vereadores que eu tive a alegria de poder assessorar falavam com a tristeza do acesso ao político, ao deputado, né? E tudo para mim foi uma escola. E eu sempre falei que a política, para mim, ela acontece como qualquer profissão, que você não chega CEO de uma empresa do dia para a noite. Né, os maiores dirigentes das grandes marcas mundiais, eles começaram como office boy, começaram como atendente, eles vieram da base. E foi assim que eu comecei. Né? Eu comecei como assessor com 18 anos de idade, tendo o sonho, ainda muito jovem, de simplesmente ser vereador. E Deus me deu a oportunidade, como eu mencionei, por 2 vezes ser vereador, presidente da Câmara, prefeito, presidente da AMM, e agora passando a construir uma pré-candidatura de deputado estadual. Então, eu acredito que a partir do momento que eu não tiver na minha essência o dinamismo, o ritmo acelerado, eu perco a característica do Léo Bortolin. Então, o que me motiva, às vezes eu chego em casa no final da noite, estou esgotado, cansado, sem energia, mas acordo no outro dia ao lado da minha família, peço a Deus muita sabedoria, e já saio de novo de casa com 100% renovado. E muitas vezes as pessoas ficam falando assim, nossa, você deve tomar alguma coisa, porque não é possível, como que pode ter essa energia? Mas me motiva demais estar perto das pessoas, estar contando a minha história, falando de projetos futuros. Né? A coisa que eu mais gosto de fazer na política é a relação com as pessoas. Eu sempre falo que a política, ela dá oportunidade e a melhor coisa que ela traz para a gente são as relações e as amizades que a gente vai construindo. E Deus tem dado a oportunidade de colocar muitas pessoas bacanas que passaram a fazer parte da minha vida, independente do cargo ou da condição econômica. E quem me conhece sabe que eu trato todo mundo igual, e independente do tamanho do município ou do poder aquisitivo de um ou do outro, para mim, o cidadão, seja ele do menor ou do maior município, ele tem o mesmo valor. Né? E é assim que eu sempre pautei, que eu trato as coisas e que eu trato as pessoas. Muito bom. O tema do nosso assunto aqui é o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso. E eu quero abordar um pouco mais esse assunto com você. Você foi prefeito de uma cidade que, querendo ou não, tem já
a fama de uma cidade já maior, com um potencial econômico do agronegócio forte, mas o Mato Grosso, ou seja, com 142 cidades, nós temos algumas cidades que a gente chama de estagnadas, né? Segundo os estudos apresentados. Cidades que estão distantes, que não têm esse eixo. Como é que, dentro da MM, você analisou e trabalhou os projetos para dar atenção para todos esses municípios, né? Podendo avaliar a região, o potencial. Como é que o Léo vê essa desigualdade e como dar condições para todas elas? Primeiro dizer que muito se pregava durante a campanha da MM que por eu ser do município de Primavera do Leste, que eu só daria atenção para os grandes municípios. E foi ao contrário. Foram os menores municípios do estado, ou aqueles que nem tão pequeno, mas numa condição econômica inferior, que foram os primeiros que nós priorizamos. Por entender que municípios como o de Primavera, de Lucas, Sorriso, que o que se deseja é mais a defesa da segurança jurídica, né? As pautas mais conceituais de debates tanto de Estado quanto da União, mas que aqueles municípios menores são aqueles que necessitam do apoio da MM, seja na elaboração de projeto, na orientação para a formulação de um convênio, na captação de recursos, na qualificação de mão de obra, e foi focando aos menores municípios do estado que durante o nosso mandato ao lado da diretoria, nós interiorizamos a MM. Talvez esse seja até o objetivo da MM, porque as maiores, né, talvez elas tenham equipe, tem estrutura, tem software, né? Agora, é claro que quando a gente olha Mato Grosso, e a MM ela foi a virada de chave na minha vida, porque ela me deu condição de conhecer a realidade de Mato Grosso. Esse estado que, ao mesmo tempo que é um estado tão rico enquanto a sua produção agrícola, né, batendo recorde no volume de commodities todos os anos, mas que é tão desigual na distribuição de renda, não somente entre a população, mas entre os municípios. E aí a gente passa a entender que essa é uma característica que tem que ser respeitada. Muitas vezes as pessoas olham um município, por exemplo, como Luciara, e falam assim, não tem saneamento. Isso aí é falta de gestão, né? Quando olham um município como São José do Povo, como tantos outros municípios pequenos, e falam, isso é falta de gestão. E não é. É falta de condição. Porque com recurso próprio, os municípios não têm condição de fazer. E quando você leva isso para o mercado capital de concessões, esses grupos econômicos não têm interesse nesse pequeno município. Então a gente tem que entender que nós estamos falando de um estado de extensão continental com a presença dos 3 biomas e que cada região de Mato Grosso ela tem a sua aptidão. Nem todos os municípios têm aptidão para agroindustrialização. Né? Eu tive a oportunidade, enquanto prefeito de Primavera, de pegar um município que estava ali na casa de 40 e poucos mil habitantes e praticamente dobrar o tamanho do município com pessoas, né? Porque o que faz o município crescer são pessoas e o que faz as pessoas migrarem para o município? Oportunidade, emprego. Qualidade de vida, ela não está atrelada a uma praça que você entrega. Ela pode ajudar, mas não é aquilo. Qualidade de vida é poder de compra, é salário digno, é empregabilidade. É o pai e a mãe poder chegar no final do mês, pegar o salário ir no mercado e falar para o filho, escolhe o que você quer, meu filho. Isso é qualidade de vida. Né? E criamos, do lado da nossa equipe, as leis de incentivos, as caravanas empresariais com o sindicato rural, associações, e fomos vender Primavera do Leste. Ao ponto que Primavera dobra de população, bate recorde na geração de emprego, numericamente falando, durante alguns anos, gerando mais empregos formais que Cuiabá e Várzea Grande, e fazendo com que Primavera se tornasse o celeiro da indústria do estado, né? Um dos municípios que mais industrializa hoje dentro de Mato Grosso. Né? E a gente passa a entender que é essa discussão que nós temos que ter. Que Mato Grosso é um estado que tem que continuar crescendo,
mas que os municípios têm que crescer juntos. Nós temos que combater o esvaziamento urbano. Quantos municípios decresceram nos últimos anos porque o jovem sai para estudar fora pela ausência de curso de qualificação, seja em faculdades ou cursos técnicos, enfim, e eles acabam não voltando pela ausência de vaga de emprego, né? Então, é onde esse tripé de município, Estado, União, ele tem que ser dialogado. Como a gente fazer para levar o desenvolvimento, como eu mencionei, para a Luciara? Qual é a aptidão que cabe no município? Como nós fazermos Araguainha, o Ribeirãozinho, Ponte Branca, esses municípios desenvolverem? Como a gente levar o sonhado berço de emprego para essas regiões? Então, eu vejo que é essa discussão que Mato Grosso tem que ter. Nós não podemos orgulhar de um estado que cresce, mas que os municípios continuam pobres, né? Então, eu sempre falo que nós temos que pautar essa discussão. E eu fui para a base, eu fui conhecer Mato Grosso, né? Mato Grosso, que é um estado que, como eu falei, bate recorde na commodities, mas que falta saneamento, atrasado ainda na logística, um estado que tem problemas que são essenciais de serem resolvidos, com prioridade, né, como as facções terroristas, como o feminicídio, né? Então, Mato Grosso tem muito a que se discutir, tanto no aspecto social, no aspecto econômico, no aspecto de logística, né? Então, esse é o debate que nós temos que ter. Como fazer Mato Grosso continuar crescendo, mas que os municípios cresçam juntos também. Legal. Eu vou ainda continuar colocando o dedo nessa ferida, Leonardo. Cidades ainda pequenas que dependem muito ali da questão do pacto federativo, depende de emendas parlamentares em alguns casos, né? Com essa dependência que a gente fala assim que são uma dependência excessiva, como é que a gente pode fazer para essas cidades? O que você defende para que isso seja não só discutido, mas vamos falar de políticas públicas, né, que possam ser implementadas nesse setor e não ter uma dependência excessiva? Ou seria o caso de rever exatamente esse pacto federativo? Agora nós estamos falando de uma reforma tributária que já está em andamento, em que muda a maneira de cobrar. Na verdade, assim, não existe pacto federativo. Não existe, né? Eu sonhava, como tantos municipalistas, que quem paga a maior carga tributária é quem? É o cidadão que está na ponta. Uhum. E é o que o menos tem retorno. Então, a gente sonhava com um pacto federativo, com uma discussão do pacto federativo, que aqueles que contribuem teriam um retorno, para não faltar medicação na ponta, para não faltar o diesel para a patrola, para não faltar o conserto do telhado da escola, mas não é isso que a gente assiste hoje no Brasil. Cada vez o Pacto Federativo está mais distante. Essa tese da divisão do bolo, ela está mais distante, cada vez é mais Brasília e é menos municípios. E quem paga carga tributária é quem está na ponta, e é onde menos o serviço chega, porque não chega o financiamento, não chega o dinheiro, não chega o recurso. É vergonhoso nós olharmos os corredores do Congresso e nós vermos tantos prefeitos e vereadores aguerridos com um pires na mão, porque cada vez mais há um inchaço da máquina pública federal, cada vez há mais uma inversão de valores no conceito do que é prioridade, e cada vez mais é menos município e mais Brasília. E quem paga a carga tributária é quem está no município. É no município que as pessoas moram, que elas usam do serviço da saúde. A emenda parlamentar, ela não deveria ser utilizada para custeio. A emenda parlamentar, ela deveria ser utilizada para fazer uma obra, para comprar um equipamento, para a organização de um evento. Mas, infelizmente, é a alternativa que se tem para poder superar as dívidas de muitos municípios. Então você né? considera que hoje a reforma tributária que já está em vigor
ela não resolve. Não, Ela talvez prejudique, no caso de Mato Grosso, que é um estado produtor. talvez eu seja uma das pessoas mais críticas em relação à reforma tributária. Em que pese ela simplificar o modelo tributário, ela é altamente prejudicial ao estado de Mato Grosso. Primeiro que ela muda essa natureza tributária da origem para o consumo. Sim. Né? Então, todo o esforço que o Estado, que os municípios fizeram para conseguir atrair empresas e indústrias, de repente esse tributo deixa de ficar aqui e ele vai ficar lá no consumo. Aí nós nos deparamos com o final, com a extinção do ISS e do ICMS, que até então era um recurso, o ISS, sem vinculação constitucional, que o prefeito poderia utilizar de acordo com o seu planejamento orçamentário onde ele quisesse aplicar e que, de certa forma, isso sai da mão do prefeito e vai para esse Conselho Superior da Reforma Tributária, do Conselho do IBS, tirando a autonomia desse recurso que era direto na veia da prefeitura. O mesmo texto da reforma, ele extingue a partir de 2033 com os incentivos fiscais. Então, Mato Grosso, um estado de difícil logística, sem consumo, com dificuldade de mão de obra, sem incentivos fiscais. Aí está o desafio. Como nós vamos fazer com que o estado continue a crescer e que os municípios cresçam juntos? Né? E a gente olha uma reforma tributária que foi pensada em quem? Nos grandes centros. Então, por mais que haja um fundo para compensar as perdas, ele não vai compensar a perspectiva de crescimento da arrecadação. A reforma tributária, eu sempre falo que é como se estivesse começando um jogo que as regras não estão claras. E olha que Mato Grosso, em especial, tecnicamente avançou muito. O secretário Rogério Galo foi muito atuante na discussão. Aqui, Mato Grosso, nós fizemos um conselho estadual formado por membros do município e do estado para discutir a reforma tributária, mas que eu vejo que ela é altamente prejudicial para Mato Grosso, porque ela foi pensada nos grandes centros, ela foi aprovada pelas grandes bancadas. Nós perdemos a discussão para São Paulo, perdemos para Minas Gerais, perdemos para Bahia. Então, a reforma tributária, sem dúvida, ela se torna o maior obstáculo nesse momento para a continuidade da prosperidade econômica da máquina estatal de Mato Grosso. Dias atrás nós entrevistamos aqui um especialista, que é o Victor Meismann, inclusive tributarista, faz parte da assessoria da Fiente. E na nossa conversa, Leonardo, ele defendia a possibilidade de ter uma discussão política com as eleições que estão vindo agora, para no futuro, mudando-se o cenário político do país, fosse feita uma reforma da reforma. Você acredita que esse também seria um caminho para que o Mato Grosso possa discutir novamente isso lá na frente e talvez levar isso para a mesa e reformar essa reforma para tentar equalizar essa questão? E aí entra todo o poder político dos estados, dos partidos. Eu vejo que a gente não pode viver com tese ou utopia. A reforma tributária, ela não foi votada pela esquerda ou pela direita. Ela foi votada em bloco dos estados populosos. Então, a não ser que haja uma mudança drástica no governo federal e que se tenha esse aval de poder se rediscutir, principalmente as leis complementares da reforma, eu vejo que isso é muito difícil. Então, nós temos aí uma régua, nós temos uma linha temporal muito grande até que se a reforma ela consiga, de fato, acontecer 100%, mudando o modelo da reforma, de toda a política tributária nacional. Mas somente com uma mudança total de governo, de alguém pegar o olhar e falar, não, Mato Grosso, o estado que representa a balança, que faz peso na balança comercial brasileira, na balança econômica, no tributo, que se fosse um país seria o terceiro maior produtor de grãos do mundo, e olhar
com essa visão, né, de que deveria se fazer justiça. Se aqui se produz e se vai se tributar em cima do produto, isso deveria ficar aqui. Né? Então, a mudança do conceito da reforma, eu vejo que ela é altamente prejudicial, principalmente por essa mudança da origem para o consumo. Muito bem. E aí, você falando dessa questão dos incentivos fiscais do Estado, que você comentou agora há pouco, que eu vejo que e também analiso como algo que vai, depois de 2033, como você comentou, vai ter um impacto muito forte. E quando estava na MM, e que você provavelmente deve ter trabalhado esse assunto com os municípios, como é que você visualiza que os municípios do estado de Mato Grosso devem se preparar tecnicamente para fazer um enfrentamento ou se reorganizar para que a arrecadação se mantenha ou melhore? Vai ter que fortalecer a área dos serviços dos municípios, mas mais do que isso, buscar oportunidade de investimentos. Né? E os municípios tinham até 2026 para poder reforçar a base do ISS para a formulação da construção do seguro-receita. E isso foi tão rápido que muitos municípios não conseguiram fazer. Então a gente parte do pressuposto, como eu falei, que a reforma, os efeitos dela já iniciaram e que muitos municípios de Mato Grosso, quase todos eles, vão ter prejuízos em detrimento ao modelo da reforma. Agora, o fortalecimento dos serviços, né, que vão ser de competência do município, nós podermos buscar oportunidades de investimento, atrair investimentos de acordo com a aptidão, seja ela turística, né, seja ela na produção agrícola. Então, muitos dos gestores, junto com o governo, vão ter que se reinventar para poder buscar políticas de investimento de Estado. Né? Eu vejo que o Estado ele vai ter um papel preponderante no desenvolvimento regional. Porque muitas vezes o prefeito sozinho ele não vai ter essa condição, essa capacidade de levar essa atração para fazer com que aquilo que o Estado possa ofertar ao investidor, se ele, por exemplo, for levar um desenvolvimento, for levar um investimento para regiões mais longes da capital, para cidades que, por exemplo, ao invés de levar para Primavera, o que poderia fazer para levar para Poxoréu? Né? Como que nós vamos conseguir fazer com que esse desenvolvimento aconteça? Esse talvez seja um ponto drástico no Estado. Né? O Estado cresceu muito, cidades se tornando, vamos falar assim, grandes produtoras de grãos, mas falta meios de escoar. Falta maneira de levar isso para esses lugares. Logística talvez seja o grande gargalo do estado de Mato Grosso hoje? Não, é um deles, né? A gente se depara com um estado que a logística rodoviária ela ainda é muito predominante e a gente vê muitos municípios que não conseguem se desenvolver por falta dela. Né? Quando a gente pega a questão da 158, por exemplo, né? Como a gente vê o que poderia, toda aquela região de Confresa, de Porto Alegre, toda aquela região tão rica que tem sido um potencial na agricultura, não só da Araguaia, mas de Mato Grosso, e o quanto que aquele trecho tem prejudicado o desenvolvimento. Ou quando a gente olha para a região de Santiago do Norte, Salto da Alegria, Paranatinga, que tem tudo para ser Paranatinga o maior município em produção agrícola, e o que faz, o que impacta negativamente no desenvolvimento, o término da MT-130 ou da 242, que poderiam ser grandes corredores, não somente do escoamento da produção, mas seriam corredores do desenvolvimento daquela região. E eu acredito nessas regiões, o quanto que pode ser feito, o quanto deve se avançar a política pública para concluir esses traçados falhos em Mato Grosso. Né? Nós nos deparamos com a MT-140, por exemplo. Olha que situação caótica. Ali eu vejo que é falta de fiscalização do Estado. Né? Então, a política rodoviária, em que pese ela ter avançado, quase dobrou a malha rodoviária,
mas ainda tem muito que se fazer no Estado. E eu vejo que são pontos, por exemplo, falei de 2 regiões, a de Confresa e de Paranatinga, Santiago, que tem que ser prioridade zero, tem que ser política de governo, política de Estado. Ainda tem os modais, né, que precisam aí ser conectados. Aí a gente olha, por exemplo, quando a gente fala da logística ferroviária, eu acredito no intermodal ferroviário. Perfeito. Infelizmente, o Brasil tem pouco mais de 12%, 13% da malha ferroviária norte-americana. E a gente passa a ver o sonho da ferrovia sair do papel agora. Há quanto tempo se sonha com a ferrovia no estado de Mato Grosso? O traçado Ferronorte, ele passou a ser realidade agora, né? Assim como a Ferrogrão, assim como a sonhada FICO, o quanto que isso vai poder ligar o desenvolvimento do estado de ponta a ponta, né? Levando o celeiro da produção até a grande saída da exportação, seja Miritituba, seja Porto de Santos, enfim. Então, esse traçado da logística ferroviária, a conclusão dos trechos rodoviários que são fundamentais para o escoamento da produção. O empresário, quando olha Mato Grosso, ele vai pôr na ponta da caneta o que custa para ele o escoamento da produção, a dificuldade, né? Ele coloca isso no custo e muitas vezes ele vai pensar por que eu vou para Mato Grosso, né? Então o desafio da logística ele tem que ser superado e ele tem que ser tratado pelo próximo governo federal, pelo próximo governo do estado como prioridade. A logística ela tem que ser tratada como uma política de estado. Muito bem. Eu acredito que aí tem não só força de vontade política, mas investimentos nesse setor. Leonardo, eu vejo, né? Você foi um prefeito muito novo, na época considerado muito novo, né? Não que seja, poderia ser, né, qualquer idade, né? Mas você foi bem novo nessa época. Na MM também, acredito. Está aqui na minha frente, comparado a mim, um camarada muito mais jovem. E você fala bastante do adolescente, do jovem. Eu acredito sim, e a gente sempre ouve falar, né, que o jovem é o futuro do país. Em cada geração a gente tem feito isso. Alguns, às vezes, estão chegando cabelo branco que nem eu e começam a ficar preocupado com isso também. Mas eu acabei de receber, até peguei o celular nesse momento, eu recebi aqui do Rafael Bastos, que é o presidente do Parque Tecnológico, a inauguração do parque para o dia 25 de junho agora, do Parque Tecnológico de Mato Grosso. Quanto um político jovem, como é que você vê este jovem chegando, oportunidade, como você bem comentou, que a oportunidade é algo a ser gerado. O Parque Tecnológico é uma oportunidade para esse jovem na geração de emprego, na formação de mão de obra, na formação de novas empresas, na implementação da tecnologia como uma força para que o Estado talvez leve para essas cidades também toda uma oportunidade, não só para jovens, mas para os municípios também se desenvolverem? Tratar a criança e adolescente é tratar o futuro dos municípios, é tratar o futuro do Estado e da nação. Eu, enquanto prefeito, sempre me preocupei, principalmente no assédio das facções em relação ao jovem. E eu não somente criei alguns e fortaleci outros programas onde se combatia a vulnerabilidade social de criança e adolescente através de programas sociais, esportivos e culturais no contraturno escolar. Investir, por exemplo, na cultura, cada R$1 investido na cultura é R$3 que você deixa de investir lá na frente, de gastar com segurança pública. E eu acredito muito que esses programas eles são fundamentais para poder combater a vulnerabilidade social. Mas isso não pode ser feito só enquanto criança. Você tem que pensar depois na qualificação do adolescente e a inserção dele dentro do mercado de trabalho. Né? Então, nós criamos programas de estágios dentro dos próprios programas culturais do município, onde o adolescente ele recebia, além de um salário pago pela prefeitura, recebia ainda o auxílio para poder se mobilizar, né? se locomover. Nós avançamos e criamos, inclusive em parceria com o IFMT, programa de qualificação, criando curso técnico de mecânico de avião agrícola.
fortalecemos cursos de qualificação técnica e levamos a discussão da tecnologia e da inovação para o berço escolar. Aluno de primeiro ano dentro da escola pública de Primavera, eu saí do município e deixamos todas as escolas com um laboratório voltado à tecnologia, ao mundo maker. Criança de primeiro ano aprendendo a operar drone nas escolas públicas. Aprendendo o curso de robótica, tendo aula de robótica dentro das escolas públicas municipais, e os professores, toda a equipe, comprou essa ideia de discutir inovação, tecnologia, para preparar no jovem, prepará-lo para as profissões do futuro. Então, tudo que envolve qualificação, inovação e tecnologia, ele tem que ser voltado ao jovem. Prepará-lo para esse mercado tão concorrido do emprego, onde a gente vê cada vez mais a inovação, a tecnologia, tomando inclusive a função humana. Então, se ele não se adaptar à inovação e à tecnologia, seja em qual profissão for, seja ele como engenheiro agrônomo, seja ele como um médico, seja ele como um arquiteto, se ele não se qualificar e passar a interpretar no seu dia a dia a inovação, ele vai ficar fora do mercado de emprego. E o Parque Tecnológico, sem dúvida, é a grande celebração que Mato Grosso esperava. Acredito muito que, através do trabalho que o Rafael fez como diretor, o secretário de Estado à época de Ciência e Tecnologia e tantos agentes ao lado do governo poderiam entregar o parque sediado em Várzea Grande e que vai com certeza coroar tudo isso que a gente discute e celebra para Mato Grosso. Então, com certeza, é um avanço e vejo que essa vai ser uma alternativa real e material para que as coisas aconteçam nesse segmento. É isso, muito bom. E a gente fica muito feliz de ver o parque acontecendo, de fato, juntando a universidade, as empresas, a tecnologia. Rafael Bastos esteve aqui também falando de várias empresas que devem se instalar por aqui e a gente analisa que, como você bem comentou... Oportunidades, E o jovem que está aí hoje, você dificilmente tem uma outra coisa que não seja a tecnologia para atrair este jovem e ele trazer para a sociedade o resultado do seu trabalho. O que mais que chama a atenção desse jovem hoje? Então a tecnologia talvez seja o grande motor para que essa gurizada, essa meninada crie startups, traga um serviço, implemente suas ideias e faça isso acontecer mesmo de fato. Não, com certeza. Eu acredito muito na inovação, na tecnologia. Eu, enquanto prefeito de Primavera, tudo que nós pudemos fazer para avançar nessa pauta, desde a base, desde a escola, foi isso que nós fizemos. E eu acredito muito nisso para poder integrar ao profissional do amanhã a interação do hoje no jovem e adolescente através de medidas como essa. E políticas públicas como esta, Leonardo, para o empreendedorismo, o microcrédito já tem acontecido, várias cooperativas no estado têm se ampliado. A gente, enquanto você vê grandes bancos encolhendo o atendimento, as cooperativas estão ampliando, estão crescendo, chegando em cidades pequenas, como você comentou, aquelas menores. E o próprio governo do estado, com a Desenvolve MT, cresceu muito rapidamente. Como é que você avalia este poder do microcrédito expandindo os pequenos negócios, ainda mais com essa reforma, que eu acredito que o principal setor que vai ser mais impactado é o setor de serviços? Olha, eu te falo que eu sou um grande defensor das cooperativas. Muitas vezes a gente olha os grandes bancos, seja eles públicos ou privados, e quando eles colocam uma bandeira social de algum programa, eles ganham para executar aquele programa. As cooperativas, onde elas chegam, elas transformam a sociedade. Elas passam a fazer parte do cotidiano. Elas investem com a responsabilidade social. Eu tive muita alegria, por 2 vezes prefeito, e ter nas políticas públicas sociais, culturais e desportivas do município
a presença das cooperativas. As cooperativas, elas atuaram fortemente, garantindo que muitas ações acontecessem na ponta, que muitos eventos sociais fossem levados até os bairros. E eu acredito muito quando a gente une o poder público, né, a iniciativa privada, as entidades, que o resultado a gente alcança mais fortemente. E o que eu tenho visto é exatamente isso. As cooperativas, muitas delas, criarem as linhas que dão condição do pequeno crescer, né? Principalmente porque ela está lá na ponta. O acesso na cooperativa é muito mais rápido, é muito mais fácil, né? Então, eu sou um grande defensor das cooperativas em Mato Grosso, conheço quase todas elas e a gente sabe da idoneidade que vem trabalhando e fazendo com que as pessoas, como se diz, se tornem cooperados e se tornem donos daquilo também, né? Então, neste ponto, eu defendo muitas cooperativas, sei da atividade do exercício social, da contribuição que elas dão ao município e da condição que muitas delas têm feito de garantir o recurso que para muitos empresários, pequenos empresários, que às vezes é pouco recurso, mas que lá no resultado vai garantir um investimento, seja na máquina de costura, seja lá na horta, mas ajuda o pequeno empresário, que é quem mais precisa do subsídio, a poder desenvolver e poder construir a sua economia. Leonardo, você se coloca hoje pré-candidato para as próximas eleições. Estadual? Estadual. Estadual. E conhecendo o estado de Mato Grosso, como já foi prefeito, presidiu a MM, como é que você avalia que seria... Avalia não, qual seria suas principais ações, caso eleito, para defender o desenvolvimento desses municípios do estado de Mato Grosso? Onde estariam, talvez, ali os 3 principais pontos que você hoje vê como políticas serem trabalhadas? Bom, então a gente passa, de fato, a construir uma pré-candidatura de deputado estadual. Primeiramente, olhando a segurança jurídica do setor produtivo. Eu quero poder trabalhar a segurança de quem gera emprego, de quem gera oportunidade. Num momento em que o Brasil passa uma instabilidade tributária, uma instabilidade na segurança jurídica, seja para o produtor pequeno, médio ou grande, quando se debate marco temporal, o maior pesadelo de um produtor, seja ele pequeno, médio ou grande, é a discussão de redemarcação indígena dentro da sua área. Ainda mais para dizer se a terra é dele ou não. Né? Eu tive em Brasnorte recentemente, onde eu vi numa canetada insana do presidente da República se redemarcar em mais de 200 mil hectares uma área que tinha título proveniente, inclusive, da própria reforma agrária do governo federal. Eu ouvi pai de família falar em suicídio. Então, que Brasil é esse que gera segurança, que fala em suicídio um pai de família que muitas vezes a terra que ele tem foi o que passou de vô para pai, de pai para neto? Né? E quando a gente fala de tantas condições que o Brasil tem gerado insegurança, incerteza. Eu visitava uma indústria em Várzea Grande a semana passada e eu ouvi de maneira muito triste o empresário me dizer que eles estariam indo numa comitiva conhecer o Paraguai e ver que o modelo que o governo de Paraguai tem implementado tem gerado mais certeza e garantia e segurança do que os empresários que hoje investem no Brasil, com uma alta carga tributária, com insegurança, com instabilidade. Né? Então, parece que o empresário cada vez mais é marginalizado. Né? Então, a política pública social, que hoje é financiado o assistencialismo, ela deveria ser ao contrário. Ela deveria ser pautada na empregabilidade, na oferta de emprego e renda. Né? Então, eu quero poder trabalhar para que se garanta a segurança jurídica a quem produz, ao comércio, ao empresário, e que assim, tendo essa segurança,
ele possa garantir o principal para uma sociedade, que é o emprego, a oportunidade do pai, da mãe, ter um salário digno para poder sustentar o filho. Que é nisso que eu acredito, que a política social ela tem que ser através da oferta de emprego e renda. E quero poder pautar a bandeira que me motivou durante os últimos anos, que é o municipalismo. Poder olhar Mato Grosso, conhecendo as dificuldades, principalmente dos menores municípios, conhecendo a dificuldade de ser gestor no município como Cotriguaçu, que eu sempre menciono, com mais de 27 mil quilômetros quadrados, com mais de 2.000 pontes de madeira catalogadas, conhecendo as dificuldades do município próximo a Cuiabá, como Barão de Melgaço, 60% do transporte escolar fluvial, que não está com a água para poder a população utilizar uma água contaminada. Né? Eu quero poder ajudar os pequenos municípios, os municípios que muitas vezes são esquecidos, que fica de pires na mão. Eu quero que as pessoas olhem quando tiver um tema para ser discutido que envolva o município, a distribuição de recursos aos municípios, a implementação de políticas públicas, e olhem o Léo lá e falar, ó, ele conhece a realidade de Mato Grosso. Ele defende os pequenos municípios. Né? Então eu quero poder atrelar a segurança jurídica, defender quem produz. Né? Não permitir que matérias tributárias de um setor, por exemplo, da indústria de Mato Grosso, passem na Assembleia sem ser discutidas com o setor. Que o agro seja tributado do dia para a noite, que não seja respeitado. Os segmentos, eles têm que ser ouvidos. E eu não vou permitir que matéria dessa natureza, que envolva a tributação de um segmento, que ela passe sem que tenha o aval, a conversa com o segmento, mas sem deixar de olhar os menores municípios, quem está na ponta. Porque mais importante do que as obras são as pessoas. Né? E me entristece quando a gente olha o Mato Grosso, um estado que tanto cresce, mas quando a gente olha num dia de semana, como a semana passada, e mais de 60 matogrossenses aguardavam uma vaga de UTI. Quantos pacientes têm que se deslocar 250, 300 quilômetros, 3 ou 4 vezes por semana para fazer hemodiálise? Né? E eu tive a oportunidade, enquanto prefeito, de abrir uma clínica lá, para atender a região. Abrimos na articulação nesse tripé com o governo do estado e União, 40 leitos de UTI. Mas quantos municípios que não têm esta cobertura? Então eu acredito que o estado avançou, mas que sem dúvida ele pode avançar ainda muito mais. Muito bom, Léo. Excelentes pautas a serem defendidas e algumas delas eu acredito que está bem ligado aí, principalmente ao governo federal. Claro que o estadual tem que estar trabalhando firme, forte aqui, ter defensores dentro da Assembleia Legislativa. E nós temos hoje um país que, querendo ou não, ele tem uma polarização ideológica. Como é que você visualiza transpor essa barreira da ideologia para que a gente possa construir realmente um país que chegue dentro dessa linha de raciocínio, de pensar nas pessoas e não nos projetos ideológicos? É algo a ser discutido também? É algo que talvez seja importante a ser debatido? E você também tem essa visão? Bom, primeiro, de maneira clara, é mudando o governo. Né? Então, o modelo de governo que nós temos aí há muitos anos, ele segue praticamente a mesma orientação. Né? Eu sou uma pessoa que me posiciono totalmente no centro-direita, mas que você nunca vai me ver
no extremismo, batendo boca por A ou por B. Eu acho que a arte da política é a gente saber dialogar, respeitar, muitas vezes entrar no embate, no debate, mas um debate de alto nível, né? E assim a gente poder ganhar esse debate, mas com fatos, com argumentos, com respeito, com discussão. A polarização dos extremos, ela não fez bem para o Brasil. E não há quem concorde com isso, a não ser quem ainda faz parte de uma bolha ou outra, né? Mas eu acredito num Brasil que, na base do diálogo, ele possa trazer um governo que seja estadista, que as pessoas tenham orgulho de poder olhar e dizer, olha, que orgulho de ter esse representante, né? Eu acredito que o Brasil não tem condição de ter mais um governo do presidente Lula, por uma série de situações que eu defendo, né? Mas acredito que a gente tenha que ter um governo de diálogo, que respeitem as pessoas, que respeite os poderes, que saiba, é claro, que impor a autonomia e o limite de atuação de cada um, mas que seja pautado no diálogo, né, em ouvir as pessoas. Então, é nisso que eu acredito. Muito bom. Última pergunta para a gente encerrar o nosso assunto aqui. Quero falar contigo sobre o governo de estado. Você é do MDB, tá uma construção aí sobre a questão do governo do estado, Piveta, Wellington, Janaína. Como é que está hoje essa relação e o que você visualiza já nesse momento que pode acontecer dessa eleição, dessa disputa eleitoral para o governo do estado? Enquanto MDB, nós não temos nesse momento projeto de governo, né? O nosso projeto é a Janaína Riva ao Senado, que é o projeto que eu defendo, que o MDB defende, e que nós vamos buscar a posição onde não somente ela, como protagonista do grupo, mas que o grupo sinta-se mais acolhido. Né? Hoje tem-se a construção de 3 nomes aí que eu vejo possibilidade do MDB andar junto: senador Jaime, senador Wellington, governador Piveta, cada qual com muita contribuição durante toda a vida pública de cada um, mas que nós ainda não definimos com quem nós vamos andar. A orientação da Janaína para todos nós, inclusive ontem em reunião que eu tive com ela longamente, é de dialogar, de ouvir, de construir, de aparar estas, né? E a gente poder entender que a política ela não pode ser feita com o fígado. Errar num posicionamento, todos nós erramos. Todos nós temos falhas. Mas o duro é quando você não está disposto a ter a humildade de reconhecer que você falou, do que você falhou e de poder aparar estas, né? Então, a determinação da presidente Janaína é que a gente dialogue com todas as frentes e que nós vamos, nos próximos dias, entender qual é o melhor caminho para que o partido possa compor o palanque aqui no estado de Mato Grosso. Ótimo, conversei com Leonardo Bortolin, ex-presidente da MM e, como ele bem colocou aqui, pré-candidato às eleições estaduais como deputado. E é claro que eu tenho que agradecer muito a ele e a toda a sua equipe por estar aqui conosco, batendo esse papo no VT Business. Todos perceberam um homem, um político novo, com visão nova também, com posicionamento bem definido, tem uma ótima oratória, trouxe pontos aqui super interessantes. Acredito, né, que contribuiu muito com o debate e principalmente com a sua opinião do que ele acredita ser importante e fundamental para o estado de Mato Grosso. Leonardo, gratidão pelo bate-papo. Eu acredito que a gente falou sobre assuntos de grande relevância aqui, né? Você colocou muito bem a sua posição, né? E acredito que as pessoas vão compreender tudo que você trouxe aqui de interessante, tá? E, claro, fazer suas considerações aí, agradecendo novamente pela sua presença, sua contribuição aqui no VT Business. Bom, primeiro agradecer, realmente 1 hora já e nem Tempo viu o passa, tempo né? passar. Quero agradecer a oportunidade em nome de todo o grupo de vocês aqui, Denival, poder agradecer a você, ao Rafael, né, e a oportunidade de quem está nos assistindo ao vivo e que depois vai poder também acompanhar pelas redes sociais. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Uma ótima semana para você que nos acompanha. Agradecer novamente pela audiência e por estar aqui sempre sintonizado com o VT Business. E o que eu digo sempre, para você uma ótima semana aí, bons negócios.